Não. Acabou? Não. 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 Você entendeu que é não? Fala a palavra não para você. Não. Como você sente ao falar não para alguém, alguma situação, mesmo sendo essa pessoa uma pessoa que você gosta? Amarás ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isto quer dizer que numa relação saudável de amor com Deus, você ama o Criador e a criação, que é você. Se você não é capaz de se amar, como você pode amar a Deus ou alguém? Existia um certo rapaz chamado Narciso. Todos os dias, Narciso ia até o rio olhar a sua imagem refletida no espelho das águas. Certo dia, Narciso caiu na água e morreu. No lugar onde Narciso morreu, uma flor nasceu e chamaram ela de Narciso. Certo tempo depois, as fadas do bosque, as ninfas, estavam passando por ali e viram o rio transformado em um cântaro de águas salgadas. Por que choras, ó rio? Perguntam as fadas do bosque e as ninfas. Eu choro por Narciso, responde as fadas do bosque. Ah, não, desculpa. Responde o rio, né? Então eu choro por Narciso, responde o rio. Aí as fadas olham pro rio e falam, mas é claro que você chora pelo rio. É claro que você chora pelo rio. Afinal é o rio que ficava, o Narciso ficava aí olhando para você todos os dias, né? E ele era belo e você chora pela beleza de Narciso. Aí o rio fala, mas Narciso era belo? Eu nunca notei. Ora, quem mais do que você poderia saber se Narciso era belo ou não, sendo que era ele que ficava todos os dias olhando você, se olhando nas faces das suas águas. Aí o rio responde, eu choro por Narciso, mas eu nunca tinha percebido que Narciso era belo. Eu choro por Narciso porque todas as vezes que eu olho, que ele me olhava, eu podia me ver refletida nos seus olhos. O sistema, para te confundir, para te colocar um contra o outro, ele vai colocar um monte de doença. E o narcisismo, honestamente, ele bate certinho com um monte de gente que eu conheço. O problema é que Narciso é uma flor bonita. E você percebe que até o rio é narcisista.
Tu choras por Narciso? Não, eu choro por mim mesmo. Porque eu me via refletido ali. Você é assim, sua mãe é assim, seu pai é assim, muito provavelmente você aprendeu muita coisa com eles. As pessoas que você anda têm muito das coisas que você carrega dentro de você. Conhece-te a ti mesmo e transformará o universo dentro de você. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito numa coisa chamada orgulho, vaidade, que eu acho que é muito mais substancial, mais palpável, do que falar que sua mãe é narcisista, do que falar que seu amigo é narcisista ou psicopata, não sei. O nosso sistema é cheio de regrinhas. E aí falam as regrinhas, os macacos, todos já cansados de tomar nas costas, aceita facinho, sem buscar novas alternativas e uma forma de visão para aquilo. Quando um adicto vai para uma clínica de reabilitação, normalmente a família vai jogar ele lá. Ele vai aprender lá dentro que tanto ele quanto a família vivem num problema, numa doença que se retroalimenta, da qual eles também fazem parte. Porém, se você não ficar esperto, eles vão ficar te jogando em clínica de reabilitação pro resto da vida, sem eles mesmos fazer um tratamento. Então, não. Aprenda a dizer não. Seja lá para quem for. Se a vida te proporcionou uma oportunidade de você não morar com essas pessoas, você é independente, segue o seu caminho. Por quê? De vez em quando eu faço um trabalho é um pequeno asilo. E aí tem um monte de idoso, né? No meio desses idosos tem um casal lá que às vezes eu gosto deles, mas dependendo de como, é não. A família deles arrumou esse servicinho pra mim. Então, às vezes, eles gostam de dar uma jogadinha na cara de uma coisa ou outra. Só que ambos são viciados em cigarro e outras coisinhas. Então, quando eles precisam de alguma coisa assim, eles dizem, Fernando. Mas às vezes você fala, mas dá pra você colaborar nisso aqui também? Afinal, não gosto de jogar na cara, mas estou fazendo esse trabalho voluntariamente. Aí eles usam toda aquela conversa da rainha má da Branca de Neve. A rainha má, ela é bonita por si só. Só que o problema dela é que ela tem um orgulho pessoal, onde ninguém pode ser mais bonito do que ela. E não é filha, né? Bom, a Branca de Neve é adotada por ela, né? Porque a mãe morreu, sobrou essa mulher para cuidar. Essa mulher fica o tempo todo só se olhando no espelho. E ela faz de tudo, inclusive ficar uma velha feia, para matar aquela mulher que ia ser mais bonita, porque ela não estava fazendo nada para ela, só nasceu assim. Então, não. Para quem? Para quem te faz se sentir mal, em algum momento você tem que se anestesiar em drogas. Toda droga que o Victor Clay e o Nat Roots e o Bob Marley fumam vira música bonita, porque eles estão envolvidos
em coisas que fazem bem. Nosso corpo, nossa mente, gosta de coisas que fazem bem e buscam mais. Uma pessoa que toca um violãozinho e fuma um baseadinho, ela já está relaxada, ela vai ficar mais relaxada. Vai acessar mais o plano das ideias de Sócrates e Platão. O mundo espiritual vai trazer mais coisas gostosas para nós, seres humanos comuns, nos deliciarmos. Pessoas orgulhosas, narcisistas, que gostam de tirar a sua paz, faz você sentir mal e você vai comprimir. Para superar essa dor de comprimir, você vai usar uma droga para anestesiar e relaxar. Quando a droga finalizar, você lembra onde está e comprime de novo. E aí você precisa outra droga. Em algum momento você se esquece o porquê você chegou naquela droga inicial, cria uma dor emocional onde você vai jogando cada vez mais lixo ali dentro. E aí se você cai na mão do SUS, do CAPS e não tem um dinheiro para passar um bom terapeuta, você vai terminar tomando remédio e desacreditado por muito tempo, porque o sistema é assim. Pode não haver Illuminatis que querem te controlar, mas provavelmente tem alguém que ganha uns centavinhos no remédio antidepressivo do SUS. Quanto mais desse remédio se vende no SUS, mais essa pessoa coloca dinheiro. Se você já é uma pessoa desinformada que chegou ali e a médica vai te passar um remédio e não um tratamento, ali tu ficarás. Em algum momento vai usar muito mais droga, vai parar em clínicas e clínicas e clínicas. Quando você comete um crime, roubou uma galinha, 3 meses, 3 meses o juiz vai te tirar de lá. Agora, se a família for o seu juiz, cuidado, meu filho. Eu já vi muitos Fernandos, e não digo de mim, lá, preso, que a família o abandonou. Pensamentos geram sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções geram atitudes. Atitudes criam resultados. E dependendo do que você tem deixado entrar, sua vida está assim. Sentimentos bons, por incrível que pareça, nós não estamos muito acostumados a receber da maneira fácil, até por uma questão de evolução. Estamos evoluindo, quem está entendendo o sistema está pegando só para ele, estudo de psicologia, e nós vamos trabalhar na fábrica para eles. Então, copinhos descartável, bebi, joguei o copinho fora, vem outro copinho. Como você é o copinho e existe uma consciência dentro de você, você tem que entender que tipo de copinho você vai ser. Porque até um copinho descartável numa mão de uma criança criativa pode virar uma obra de arte. E na mão da pessoa errada, a maior pepita de ouro pode perder todo o seu valor. O que você precisa? O que nós precisamos? Aprender a lidar com os sentimentos e as emoções. Como? Primeiro, receber uma energia de fora de alguém, e quando eu digo energia, uma olhada meio estranha, uma bronca inconveniente no momento que não precisa,
Vai se afastando dessa pessoa, por quê? Ela é uma vampira energética. É uma pessoa infeliz, que é preguiçosa, não vai fazer nada para ela mesma ser feliz e vai querer tirar sua paz, porque é tirando a sua paz que ela consegue a felicidade dela. Joga tudo que você tem que jogar da melhor forma possível, pro caminhão da ambulância não passar na sua porta, te amarrar e te jogar numa clínica, e sai dali. Vai buscar o seu caminho e começa a se afastar. Começa a aprender a lidar com a morte. Começa a aprender a lidar que a sua mãe vai morrer. O seu pai vai morrer. E um dia você vai ficar só. E às vezes arrependido de tanta coisa que eles colocaram em você. Então, senta numa posição confortável e respira fundo. E solta bem devagar. Sente seu corpo. E traz a imagem daquela pessoa, da sua mãe. Traz a imagem da sua mãe. O que você vê, como você realmente se sente quando você pensa na sua mãe. Isso é conhecer-te a ti mesmo. Vem um sentimento bom ou vem um sentimento ruim? Sem mentira, eu não estou aí com você. Respira fundo. Às vezes as minhas dores elas são mais aqui na área do coração. É onde reprimiu mais. Medo, repreensão, julgamento, não gostar de mim mesmo. Não gostar de sentir esses sentimentos faz a gente reprimir. Olhar para esses sentimentos com calma, paciência, faz com que o cofre se abra e todo esse lixo possa sair. Que lixo? Sua mãe, seu pai? Não. As emoções que você tem aí. Respira fundo. Deixa essa pessoa vir até sua mente. Eu faço esse movimento. Ele me ajuda a me concentrar muito mais. Quando eu estou rodando para um lado, é como se eu estivesse mexendo nesse caldeirão aqui do coração. Eu vou mexendo essa emoção, esse sentimento. E de dentro desse sentimento, dessa emoção, imagens vão aparecendo na minha mente. Só vai deixando elas saírem como se fosse uma cachoeira. E deixa levar embora. Seja lá quem for. Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E se você não aprender a se amar, você vai morrer. Respira fundo. Imagina que uma luz está entrando e preenchendo todo o seu corpo. Vai sentindo a planta dos seus pés. Vai deixando essa luz branca, dourada. Qual a cor que você mais gosta? Vai preenchendo o seu corpo, não com as imagens que eu te falo,
mas com as imagens que você gosta. Imagine essa pessoa que te magoa como uma criança, um bebê chorando, reclamando, e só relaxa em cima dessa imagem. Segura essa criança no colo e trata ela com o carinho que você gostaria de ser tratado. E relaxa. Respira fundo. E vai deixando sair o seu coração como uma cachoeira. Todas essas emoções negativas. Respira fundo. Agora vai imaginando que um rio vai levando tudo que está aí. E vai imaginando que seu corpo é todo luz agora. Imagina que muito ouro, que está caindo uma chuva de ouro em volta de você. Uma chuva bem dourada. E você abre os braços assim e fica muito feliz. E só sente essa sensação gostosa. A água, ela tá quentinha, ó, sente na sua pele. Fala assim, ó, imagina essa pessoa. E sem rancor, sem dor, sem nada, fala assim, ó, tudo que é seu, eu devolvo pra você. Solta sua barriga, relaxa sua barriga. Tudo que é seu, eu devolvo para você. Imagina essa luz branca crescendo cada vez mais dentro de você. Respira fundo, enche a barriga. Muito bem. E solta bem devagar. Fala assim, corpo, me desliga do astral desta pessoa. Eu me desligo do astral e de todas as energias desta pessoa. E desapego. Neste momento, desapego das coisas boas, das coisas ruins. E só deixo a água limpar aonde dói. Agora, imagina que você está com Jesus num lugar onde dá para ver as estrelas. E Jesus está te ensinando alguma coisa. O que ele já falou para você que te tocou verdadeiramente? É só que imagina ele falando, e ao invés de você estar comendo aquele pãozinho seco, vocês dois comem uma pizza bem gostosa. Que delícia! Sente o sabor da pizza. Ou do chocolate. Ou da pipoca. Do macarrão, da lasanha. O que você gosta de comer? Busca nos seus sentimentos a emoção, o sentimento, o gosto, o cheiro, o sabor de uma comida que você gosta muito.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vai sentindo se aquela pessoa ainda estiver em você, ela se dissolvendo igual areia, assim, ó. E o vento levando. Se der um tremelique, assim, seu corpo tremer, deixa tremer. Deixa seu corpo reagir. E não sinta medo de olhar para a imagem. Porque ela é só uma imagem na sua mente, da qual você se apegou e não consegue soltar. Respira fundo e vem voltando para o momento presente. 3, 2, 1. Agora! Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos e emoções geram atitudes. Atitudes criam resultados. Aqui existe um campo energético. Quanto mais você for deixando o seu campo energético leve, mais você vai deixar fazer com que a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito interaja positivamente com o universo à sua volta. Como uma galáxia que cria estrelas e supernovas. Toda vez que você está reprimido, você permite que o mundo jogue todo tipo de mau sentimento sobre você. Se você está buscando um caminho de evolução, saiba que todo crente espiritualista, católico, espírita, xamã, macumbeiro, quando ele descobriu que existem forças espirituais e que a vida não é muito bem do que os fariseus hipócritas pensam, eles de alguma forma foram apedrejados. Jesus, ele diz, não dê suas pérolas aos porcos, pois eles voltando vos despedaçarão. Ao mesmo tempo, Jesus deu essas pérolas e foi despedaçado. Epicuro era um filósofo, espiritualista, tinha seu contato com as forças espirituais, só que ele foi lá e tentou. Certo dia não deu, ele murou a sua casa, chamou os seus amigos para ver o que ele fazia e fechou o portão. Isto quer dizer que Epicuro salvou pessoas de serem mortas e comidas por outros mortos-vivos lá fora. Num caso de Deus descer para a terra, ele mura onde ele vai ficar, para não ir contra a própria lei dele de ser amor, e por amor ele deixa os mortos-vivos serem comidos por outros mortos-vivos fora dos muros da Nova Jerusalém, porque Mahatma Gandhi e a Madre Teresa de Calcutá foram menos orgulhosos, egoístas
e narcisistas do que aqueles hebreus que ficaram cativos em campos de concentração de Nabucodonosor, por não entenderem que amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, e que uma pedra, mesmo dourada, ainda é uma pedra que não pode ser comida. Quer começar a curar a sua vida? Começa a ver seus relacionamentos. Quando eu iniciei o meu processo, Deus tinha um projeto na minha vida. Deus me criou com uma ultra má vontade para a religião. Ficar ali sentado escutando pessoas falando no meu ouvido é pior do que ação. Eu gosto de ação. Estou vivendo minha vida, tenho meus conhecimentos, encontro um amigo que precisa de um conselho, é melhor do que eu estar lá escutando alguém dentro da igreja. Então Deus me separou para isso. Aprendi coisas dentro de todas as religiões, só que todas as religiões para mim faltava alguma coisa da outra. E aí, como esta e esta não se conversam, eu pedi para Deus, falei, Deus, prefiro contigo. Nisto eu passei por todo um processo que me machucou. Lá atrás eu pedi para que fosse sem vozes, porque pessoas médium na minha vida preferiam fingir que não eram médiums e tomar remédio, mesmo indo no terreiro de Umbanda e fazendo macumba para os outros, magia negra, né? E aí eu fiquei sem voz, sem voz no ouvido, minha comunicação é através de sinais. Acontece aqui, deve estar acontecendo aí, tô com som alto, eu presta atenção no que eu tô falando e deixa um pouco de milagres para lá. Você tem oportunidade para ver milagre para tudo quanto é canto. E sem o mestre, assim, formal aqui na Terra, eu tive que entender o que Deus estava querendo falar para mim em linguagem de sinais. Apanhei. Mas cheguei num lugar onde muita gente queria estar e nem eu sabia que eu poderia chegar aqui. Então tá ótimo, aprendizado. Vamos em frente para não sofrer mais. Então, se eu já estou avisando para você que vai haver crucificação, vai lá e só põe o pé na água perto dos narcisistas que você conhece. Eles não vão querer te escutar. Não por narcisismo, mas por orgulho. Exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, eles estão ali com você todos os dias. Então, se José, filho de Israel, que antes foi Jacó, chega vestido com uma roupa que o pai deu mais colorida, os irmãos vão dar um jeito de bater nele e vender para o Egito. Deus está no controle de tudo e vai te tirar de lá. Muito bem. Mas se você puder facilitar, escolhendo bem os seus caminhos, Jonas, você tem que ir para Nínive. Não vá para Tarsis. Aprenda a confiar em Deus e Ele vai fazer as coisas acontecerem. Aqui de trás tá tocando o NX0.
Eu não sei se dá para escutar porque tá no som aqui no YouTube mesmo, mas essa música chama Razões e Emoções. Um dia eu fiz uma retrospectiva linda para algo que eu queria muito de uma pessoa, que chamava casamento. Enquanto essa pessoa não destruiu tudo, porque os pais dela não conseguiram ficar junto. Ela não sabia direito o que era o amor, então não sabia amar. Mas ela tinha medo também, pela insegurança que o amor traz. 22 anos depois, ela ainda não tinha percebido que eu era o cara certo para ela. E aí pessoas estavam envolvidas no meio disso, dessa retrospectiva, e eu queria dizer para essas pessoas, ó, foram vocês que nos trouxeram até aqui. E hoje esse pedaço faz muito sentido para mim, no sentido de cada dia eu estou evoluindo mais, aprendendo a lidar cada dia mais com as minhas dores, enquanto essas pessoas estão morrendo aos poucos. Teve uma pessoa no meio dessa história que eu falei, velho, se eu for para uma clínica de reabilitação, eu vou te matar quando eu sair de lá. Eu tava com raiva, eu já tinha ido para uma injustamente. Aí me jogaram para a segunda. E a gente passa esse tempo, a gente apanha essas coisas, a gente coloca a cabeça no lugar e fala, não, matar não, né? Só que aí Deus falou, mano, mas tem o espiritual. Deixa que uma hora ela vai morrer do coração. Por sua causa? Não. Ela tem um orgulho ferido. Ela acredita que por ter este poder sobre você, que ela pode fazer o que você quiser, que ela quiser com você. O leão, a leoa e o leãozinho. O leão, ele come a leoa e vaza. A leoa cuida da criança e manda a criança vazar. É o mundo humano que as pessoas não conseguem se separar. Então, se você está sofrendo por razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Às vezes, bem longe de quem de você não tem pena. Trabalhe pela sua felicidade. Para quando aqueles que você ama se forem, você não se sentir culpado por coisas da qual eles não quiseram mudar. Basta você se transformar. Hoje vai doer, amanhã você vai se acostumar. Você está treinando, você está aprendendo. E eles, um dia, assim como muitos que têm passado pela minha vida, Deus vai levar. Naquele momento, cabe a mim entender cada situação. Para quando eu ver aquele caixão, não doer tanto no meu coração. Lembrar apenas dos momentos bons. E das brigas que causamos, deixar. Deus dá uma solução. É muito fácil se viver. Toda vez que alguém querer te fazer adoecer, manda energia tudo para ela. E vai fazer o que você gosta. Faça um desenho, escreva uma poesia. Dance para mexer com seu corpo e coração. Se você for uma mulher, amassa um pão. Se você for um homem, vai consertar, pintar aquele portão. Arruma aos pouquinhos sua vida. Põe um fone de ouvido
E deixa o rio levar essas pessoas para onde elas querem. Não deixe ninguém te vampirizar. Porque o vampiro é o que tem feito este mundo estar do jeito que está. Qual que é a verdadeira solução? É parar de dar para o verme alimento e pão. O verme é uma minhoquinha que, quem sabe, mal alimentado, cresce e floresce, transforma numa cobra e ao final um dragão da sabedoria. Porém, o verme, ele come o corpo e depois se come. E você vai querer cair nessa fria? A ciência tá aí, ela dá nome para as coisas. Eu já estudei sobre narcisismo e os nomes batem perfeitamente de cada doença e defeito. Porém, eu prefiro chamar de orgulho, porque a flor narciso eu respeito. Se Deus está contigo, compartilhe e digite amém. Não seja um narcisista. Não seja orgulhoso. Espalhe um pouco de bem. Talvez eu não esteja com a roupa do terapeuta que você queria ter. Meu cabelo está um pouco bagunçado, acabei de acordar. Mas é o que Deus tem para você. E se hoje você pode se transformar, que tal começar a rever tudo que te faz mal? Vocês perceberam que esse canal a gente está falando e fazendo. Então, vamos aprender. Venham correndo. Ensina aqui embaixo algo que você sabe também. Não me xingue, aprenda. Divida, compartilhe. E assim, criamos uma nova solução. Busque em Deus uma sabedoria e um livramento. E se você não escutar vozes, o mundo vai gritar para que você tenha um livramento. Então haja. O chefe te xingou? Manda um currículo para um outro lugar. Ai, mas tem entrevista hoje? Falta nesse serviço. Vai correr atrás do seu sonho. Porque na fábrica, o chefe quer seu sangue. Seu suor já perdeu o valor. Seus companheiros de serviço querem seu cargo se um pouquinho mais você brilhar. Talvez, se você sabe fazer uma coxinha, pintar um portão, esteja na hora de você começar a caminhar. Nunca é tarde para um recomeço. E cada escolha tem um preço. Todos os dias eu erro. E eu sei que aqui dentro também existe um narciso. E se o cravo parar de brigar com a rosa, podem fazer amigo com este narciso.
Lá estava Paulo, correndo atrás de agradar um Deus que não existe. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, és tu? Disse o fariseu atônito. Acorda, Nil. Natrix pegou você. Siga o coelho branco. Desce nessa toca do coelho. Enxerga o que realmente tem ali. Jesus, ele é um cara bom, falando que o pai dele continua o mesmo. E lá atrás, com uma simples pedra e a fé de que o gigante ia cair, fez Davi se transformar em rei. Descubra quem que é o gigante da sua vida. Porque Jesus, ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro. Quem tinha 5, multiplicou. Quem tinha 3, 2, multiplicou. E quem tinha 1, guardou. Quem multiplicou, comeu com Jesus no reino dos céus. E não digo lá em cima. Digo no reinar de Deus aqui na terra hoje. Enquanto você, que tem a oportunidade de sair da casa dos seus pais, assim como Deus disse para Abraão, se você morrer aí dentro e for lá na frente do juiz culpar os seus pais pela oportunidade que ele te deu de sair, deixar ele ser como é e buscar o seu caminho do jeito que você é, assim como Deus disse: eu sou o que sou. Adão e Eva não voltarão para o jardim até voltarem à terra da onde saíram. Da onde você saiu? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Só para a gente finalizar. Pensamentos geram sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções geram suas atitudes. Suas atitudes geram sua realidade. Você aguenta coisas que você não gosta porque você é acomodado ou acomodada. Você vive dependendo daquele pãozinho que o diabo amassou. Vive em depressão. Deixa de fazer o seu trabalho porque você precisa 9 horas da manhã no CAPS, num grupo de sei lá o que, porque você usa drogas, porque Deus fala: sai daí, vai viver seu sonho, vai correr atrás do que é seu, que eu te fortaleço. E você não faz? Quando você chegar lá, Deus vai saber muito bem o que vai fazer com você, olhando nos olhos. Amigos, é só Deus e você mesmo. No máximo você vai encontrar colegas, e ótimo. Se você busca muito um amor perfeito, fica na amizade, fica no gostar. O amor é uma palavra que a gente não entende muito bem, a gente sente. Agora o gostar é gostar. Sente a palavra gostar. Toda vez que você ficou apaixonado demais por uma coisa, você sofreu. Toda vez que você amou demais uma coisa, você não conseguiu desapegar na hora certa para não se machucar. Agora, quando você gosta, você deixa as coisas ser do jeito que são. Você está passando pelo caminho, ali tem uma rosa. Você arrancou aquela rosa e você levou para casa e
fez um enfeite por um dia e não plantou aquele galinho, ela vai morrer. Se você deixa a rosa no lugar da onde ela foi, onde você tirou, você ama, você gosta dessa rosa, outras pessoas vão se perfumar e na hora certa ela vai morrer do mesmo jeito. Se você pega aquele galinho e você coloca numa água e depois você planta numa terra do jeito certo, ela vai nascer também. Agora você tem que ver qual escolha você faz. Pensa sempre assim, ó, a dica de ouro. Quando alguém vem te encher o saco, você fala assim, ó, fica com a sua razão e eu fico com a minha paz. Respira fundo. Pensa naquela pessoa que te magoa e fala assim, ó, foda-se. Foda-se. A última vez. Foda-se. Agora pensa assim comigo, visualiza ela, assim ó, projeta ela a uns 2 metros de você assim ó, e visualiza ela já fora de você. E olha nos olhos dela, seja ela quem for, e fala, não, eu não aceito a vida do jeito que você quer que ela seja. Não, eu não aceito viver a vida do jeito que você quer que eu viva. Não, eu não aceito viver a vida do jeito que você quer que eu viva. Respira fundo, solta. Agora fala assim para ela, ó. Fica com a sua razão, que eu fico com a minha paz. Fica com a sua razão e eu fico com a sua paz, com a minha paz. Respira fundo, a última vez. Fica com a sua razão, que eu fico com a minha paz. É tudo uma questão de sentir. Sente as palavras que você fala. Vê se machuca. Vê se faz sentir bom e bem. E vai ressignificando. Quando eu não gosto de alguma coisa que eu tenho que fazer, eu canto aquela música fácil, extremamente fácil, pra você. E eu e todo mundo canta junto. Porque dizem que quem canta, os males espanta. Foram 54 minutos de videoaula. Não queria te dizer nada, mas já falamos lá atrás sobre curtir e compartilhar. Aqui embaixo você já tá o botãozinho, é só fazer só tuque. Isso vai gerar mais neurotransmissores na minha mente, que vai fazer com que eu traga mais desses conteúdos para você. Em algum momento, se essa coisa também não começar a andar, eu sou um cara mais desapegado com Deus, treino, falo, pratico, levo todas essas coisas para o Instagram, ali eu fecho as portas e quem quiser entrar aqui e dar um curtir, fica lá. E o pessoal que só abusa, que se coma entre os mortos-vivos. Quando fazemos algo legal, geramos no universo algo legal, e o universo gera coisas legais. Brigou com uma pessoa, a pessoa te jogou coisa ruim, você mandou para ela
tudo que tinha que mandar e foi fazer uma coisa legal, por que Deus não vai te recompensar? Afinal, ele diz que você tem que ser mais do que os fariseus. Se você é mais que os fariseus, isto é que você é amigo de Deus. Bom dia, namastê. Mas quando é que estamos acordados, né? Tá gostando desse conteúdo? Clica no curtir, compartilha com seus amigos, segue para receber as notificações de todas as vezes que postarmos vídeos novos. Ultimamente, Deus tem falado muito pouco aqui, ó. Só que quando eu vou escutar o áudio aqui, eu não estou prestando atenção nesses áudios que está acontecendo aqui, eu estou prestando atenção em falar com você. E daí eu deixo coisinhas rolando aqui de fundo. E aí eu percebo que as coisas batem com o que eu falo na hora. Isso quer dizer que existe um fluxo. E quanto melhor você seguir esse fluxo, mais Deus pode vir te abençoar. Tenha um bom dia. Eu profetizo na minha vida e na sua amor, luz, pensamento positivo. Um abraço. Outro dia, ó, o cara colou na minha porta, do nada, começou a reclamar da vida. Eu tinha a palavra, eu dei a palavra, eu dei um abraço nele. Ele chorou e ali atrás ele ligou para a mesma pessoa e falou: mano, eu errei, meu dia realmente está muito bom. Tem sol lá fora. Se não tem sol lá fora, tem chuva, tem um bom cenário para você olhar. Porque a chuva, ela cria muitas coisas. Inclusive arco-íris. Que às vezes a gente chega para aquela velhinha que tá passando e fala: ó, um arco-íris, eu não quero ver. Então, morra, desgraçada. Bom dia, namastê.